nós vamos falar de novo de função polinomial do segundo grau e agora vamos trabalhar mais uma aplicação. Então, a gente sabe que os gráficos de uma função do segundo grau, a gente tem parábolas e elas têm essa característica do ax² mais bx mais c. Quando o a é positivo, no caso aqui o a é 1, né? Então, quando ele é positivo, a concavidade fica voltada para cima. E quando o a é negativo, a concavidade fica voltada para baixo. E quando a gente tem concavidade para cima, percebam que a gente tem um ponto aqui que ele é o mínimo, né? A parábola vem descendo, chega nesse mínimo e começa a subir. Então, isso aqui a gente chama de vértice da parábola. E no caso, quando o a é maior do que zero, a gente tem um ponto mínimo. E quando A é menor do que zero, a concavidade está voltada para baixo. A gente também tem um vértice, só que nesse caso, o vértice é o ponto de máximo. Para que isso nos é útil? Quando eu quero calcular lucro máximo, custo mínimo, receita máxima, então a gente vai trabalhar com isso aqui. Então, só relembrando, né? Concavidade para cima A maior que zero, concavidade para baixo A menor que zero. E aí a gente pode ter, né, só relembrando aqui que a gente já viu em outro vídeo, quando o A é positivo, concavidade para cima, posso não ter raízes, ter uma única raiz ou ter duas raízes. E o A é negativo, também sem raiz, uma raiz ou duas raízes, tudo depende do valor do delta. Mas mesmo assim, tendo ou não tendo raiz, a gente tem ponto de mínimo e ponto de máximo. E como a gente calcula isso? Por meio dessas fórmulas aqui, tá? Então, o x de vértice vai ser menos b sobre 2a e o y de vértice. Eu pego o valor do x de vértice e substituo na função. Então, vamos a um exemplo. O lucro mensal de uma empresa é dado por L de x igual a menos x² mais 10x menos 16, em que x é a quantidade de peças vendidas. Calcule a quantidade de peças que a empresa deve vender para ter lucro máximo. Então, o que eu quero calcular? Eu quero calcular a quantidade de peças, ou seja, eu quero calcular o x de vértice. Como é que eu sei que essa empresa vai ter lucro máximo? Percebam que a parábola aqui ela tem concavidade para baixo, porque o A é negativo. Se o A é negativo, concavidade é para baixo, eu tenho ponto de máximo, então eu tenho lucro máximo. Agora, quanto que eu tenho que vender para ter lucro máximo? A gente vai fazer um cálculo aqui. Então, eu vou calcular o x de vértice. X de vértice é menos b sobre 2a. Tá, e agora o que eu preciso? Do valor de a e de b. Quem é o a, quem é o b, e vamos colocar o c aqui da equação também, né? O a é quem está junto com o x², que é menos 1. O b, quem está junto com o x, que é 10. E o c é o isolado ali, que é o menos 16. Então, aqui no caso, o x de vértice vai ser o quê? Menos 10 dividido por 2 vezes menos 1. O x de vértice é menos 10 dividido por menos 2. X de vértice é 5. Então, eu preciso vender 5 peças para ter um lucro máximo. Tá? Ah, mas 5 peças é que depende do que é. Vai que são máquinas grandes, né? Que aí o preço de uma máquina é muito caro. Então, 5 para ele já tem o lucro máximo. Tá? Então, depende aí do produto que a gente está trabalhando. Mas então percebam que a função do segundo grau ela é muito útil quando a gente quer calcular ponto de máximo, ponto de mínimo, né? Aí eu quero ter custo mínimo, aí eu teria que ter uma função custo né, do segundo grau e aí eu acharia o custo mínimo. Então isso aqui é como que a gente faz. E se por um acaso eu ainda quisesse saber qual vai ser esse lucro máximo? É só substituir o 5 aqui na equação, tá? Então vai ficar L de 5 igual menos 5² mais 10 vezes 5 menos 16. Tá? Ele não pediu, mas só para a gente saber. Então, L de 5 vai ser menos 25 mais 50 menos 16. O lucro de máximo, 25 menos 16 vai ser 9. Então, quer dizer que vai ser 9. Aí, provavelmente, 9 milhões, né? Aí, depende, aí ele vai ter que dizer que o lucro é dado em milhões, em bilhões ou em mil. Aí, a gente vai ter aqui. Tá? Mas só para vocês saberem, então, o x de vértice, eu calculo menos b sobre 2a, e se eu quiser calcular o y de vértice, que no caso aqui é meu lucro máximo, é só substituir o x aqui na equação que eu consigo encontrar, ok? Espero que tenha ficado claro, então até o nosso próximo vídeo.